Então sejam bem-vindos a mais um congresso de gestores portugueses, o sexto, neste projeto iniciado pelo meu antecessor aqui presente, Luís Filipe Pereira, e que nós demos o devido seguimento nesta direção. Ultrapassámos a pandemia, mesmo com um congresso apenas presencial, mas não falhámos um ano esta resiliência que é comum aos gestores portugueses. Como sabem, o FAI fez recentemente os seus 42 anos, vai fazer 43 em janeiro de 2023. Foi fundado em 79 por gestores públicos, como Fórum de Administradores Públicos, Fórum de Gestores Públicos, perdão, porque alguns contavam, nomeadamente o Dr. Alípio Dias, que uma vez em 75 estava no Banco de Tote Sousa, apareceram lá uns senhores fardados e perguntaram: alguém percebe de banca? E ele timidamente levantou a mão: eu percebo um pouco. Então o senhor agora é administrador do banco porque os seus patrões fascistas fugiram para o Brasil. E assim, um jovem com 30 e poucos anos, com pouca experiência de banca, tornou-se administrador bancário, muito conhecido e com várias posições de destaque na banca portuguesa ao longo dos anos, mas começou assim. E muitos desses gestores portugueses, numa decapitação dos quadros a seguir à Revolução, acabaram por tirarem-se para a piscina sem saber nadar, e que remédio se não nadar. E então, já agora vamos partilhar um pouco os sucessos, os insucessos e aquilo de bom que nós fazemos e partilhar entre todos. E essa noção de partilha deu lugar ao Fórum. O Fórum é exatamente isso, é um local de encontro de todos e que, ao longo da sua história, com vários presidentes, um dos quais dois aqui presentes, Luís Filipe Pereira, o Rui Leão Martinho, que lançaram o FAI para atingir o que é hoje em dia um encontro de perto de 400 gestores portugueses, dos quais temos 12 CEOs do PSI, temos quase todos os presidentes dos bancos. Enfim, é uma amostra bastante relevante do que é o tecido empresarial a nível de liderança de topo, porque os gestores públicos, entretanto, passaram a gestores normais na década de 80, com a incorporação de vários membros que ainda hoje fazem parte do Conselho Geral, nomeadamente Artur Santos Silva ou Jardim Gonçalves, outros que infelizmente já faleceram, Belmiro de Azevedo, Soares dos Santos, e foram esses, enfim, figuras de referência que ajudaram a construir o que é a FAI hoje em dia. A nossa grande missão é a partilha e é a criação de riqueza e, sobretudo, a defesa da empresa como tal, como criadora de riqueza e como a economia social de mercado. O que é que nós fazemos? Temos um acordo com o Jornal de Negócios em que todas as semanas publicamos um artigo dos nossos associados. Temos uma informação diária prestada aos associados com o que melhor se sai na imprensa estrangeira, nas revistas e órgãos da especialidade. Temos um barómetro que todos os meses perguntamos aos nossos associados qual é que é a sua visão para os próximos 12 meses, nomeadamente o que é que o preocupa mais e qual é que é o seu nível de enfim, otimismo ou pessimismo para a sua empresa. Temos o FAI Talks, que começou por ser online face, enfim, à pandemia e hoje em dia continua com menos intensidade, porque as pessoas começam a ficar um bocado fartas de ecrãs, mas continua mesmo assim que nós temos nas nossas empresas, pela capacidade de mobilizar à distância e ser mais fácil, mais produtivo. Temos Open Days, ainda recentemente fizemos um na TMG, na Teixeira Manuel Gonçalves TMG Group, já fizemos em vários sítios, Tabaqueira, no Benfica, na NOS, várias empresas bastante interessantes sobre modelos de gestão que sejam diferentes do normal que nós vemos. O estudo de casos da FAI Caixa Geral de Depósitos, que este ano vai para a 9ª edição, em que, em conjunto com a Caixa Geral de Depósitos, nós atribuímos um prémio de 5.000 euros ao melhor caso de estudo produzido em Portugal e 2.000 euros ao de segundo e terceiro. São alunos que os produzem e para quê? Para que as faculdades e as escolas de gestão, de formação de executivos, deem aos alunos casos portugueses, não apenas da Bolsa Internacional, que é muito interessante. Nós vemos casos sobre a Amazon, sobre a Volkswagen, a Vodafone, mas não são esses casos que os alunos encontram quando saem da faculdade ou quando estão a ser formados nas suas empresas. É interessante dar conteúdo às empresas com notas pedagógicas de casos reais, concretos, de empresas portuguesas no seu dia-a-dia, na sua luta, na sua competitividade internacional. Promovemos congressos todos como este,
que é o 6º, e esperemos para o ano o 7º. Jantares associados, em que temos 4 por ano, que oferecemos, quer dizer, 2 no Congresso, que faz parte do patrocínio da Accenture, que eu mais uma vez agradeço, e 2 jantares de aniversário que o FAI oferece aos seus associados, portanto 4 pontos de encontro dos nossos associados, 2 em Lisboa e 2 no Porto. No Porto, porque foi a intenção desta nossa direção desenvolver, aumentar a presença do FAI no Norte e no Centro, sair um pouco dos grandes centros de Lisboa e ir onde se encontram os grandes casos de gestão, onde as pessoas lutam diariamente nos mercados internacionais, nos mercados ditos transacionáveis, e aí encontramos fantásticas histórias de partilha. E estamos a crescer bastante no Porto, também com a ajuda do Rui Lopes Ferreira e da Paula Roque, dos 2 vice-presidentes, e do Álvaro Nascimento também na direção, portanto metade, temos a cota, metade é do Porto, metade é do Norte, metade é de Lisboa, e eu sou casada com uma pessoa do Norte, portanto acabo por fazer um bocadinho metade, mas de facto é uma grande aposta que nós estamos a fazer no mercado do Norte e eu acho que estamos a conseguir. Depois temos o Turkish Business Council, são o Business Council que nós estamos a formar com vários países e com várias associações congêneres. Somos em Portugal, enfim, não diria agentes, mas representantes, juntamente com a Profabril do World Economic Forum. E colaboramos no estudo do ranking da competitividade, que este ano será provavelmente lá para o final de outubro, novembro. E temos um conjunto de networking grande de outras empresas contrapartes, o Conference Board, que é bastante conhecido nos Estados Unidos, os Círculo de Empresários em Espanha e por aí fora. Eu hoje queria só dar queria passar aqui uma ideia, por exemplo, do barómetro, que tem sido um sucesso bastante grande entre os associados, com uma franca participação e com resultados bastante interessantes. Eu pedia, por favor, para o passar. Este é o barómetro que saiu ontem. Isto é passar? Pronto. Isto começou em setembro de 2021 e a pergunta, isto demora 5 segundos a preencher. São 2 perguntas. Qual é que é a sua maior preocupação? É esta aqui. E só podem pôr uma preocupação. E reparemos que isto é interessante mais em séries longas do que provavelmente o dado em si estacionário, como foi o de ontem. A evolução da preocupação da inflação nos gestores portugueses, e estamos a falar de gestores C-level. A questão toda que ao princípio era o governo e a política com instabilidade eleitoral e depois, entretanto, acabou por baixar um pouco. Mas, nomeadamente, nós vemos aqui, o que é perfeitamente, isto também não há assim nada de novo aqui, mas espelha um pouco aquilo que tem sido as grandes preocupações dos gestores portugueses que nós vamos dar aqui, que é a contratação de talentos também, está em segundo lugar, a questão dos impostos e a tributação, que são as grandes preocupações. Isto recomendo a visita de vez em quando ao nosso site para verificar esta ideia. Depois é o otimismo, o nível de otimismo de 1 a 5 dos gestores portugueses, ali uma queda ali ao princípio, por causa da questão do sumo de orçamento, eventualmente, isto agora é uma especulação, depois a subida com a expectativa feliz de uma maioria absoluta que possa avançar com algumas das reformas necessárias, e depois a seguir a guerra, questões de inflação, etc. Isto não é muito diferente do que se passa em todos os inquéritos de expectativa e de confiança empresarial no resto da Europa. Isto não é só nosso, mas nota-se as expectativas dos gestores portugueses, infelizmente, não são espetaculares. Este barómetro não dá nada de novo, mas é interessante acompanhar esta sua evolução. Bom, resta calar-me e passar a quem interessa falar. Eu quero apenas agradecer muito aos nossos patrocinadores, associados e amigos, nomeadamente à Accenture, à Deloitte, à EDP, à Manpower e à PwC pelo seu apoio, e sem eles, obviamente, nada disto seria feito para o FAI, sendo uma associação não lucrativa, com uma boa situação financeira, mas é essencial termos apoio para organizarmos estes eventos. E começando já, dando por iniciado este nosso congresso, eu passaria a palavra ao professor Pedro Brinca, que sem qualquer
modéstia, eu acho que é importante apresentar que é provavelmente uma das estrelas em ascensão na academia, é professor da Universidade da Nova SBE, desculpe, Universidade da Nova SBE, professor de macroeconomia e é hoje em dia muito considerado pelos seus pares, aliás, muitos dos seus pares recomendaram-me o Pedro, que não o conhecia. Estou expectante, o meu nível de expectativa é bastante elevado, pela apresentação que nos vai fazer sobre o que podemos esperar de 2023 e as grandes variáveis macroeconómicas que nós, gestores, deveremos ter em linha quando fizermos as nossas previsões e o orçamento e todas as nossas posições na empresa. Muito obrigado a todos pela vossa presença.